Nós, os Croquiseiros Malakoff Recife, somos um grupo que temos a proposta de desenhar o barroco de Recife para mostrar, através desses desenhos realizados na rua, nas redes sociais. E é um grupo que tem uma associação à Torre Malakoff, que significa um símbolo de resistência cultural da cidade de Recife. É um movimento cultural de ideias e ideais que tem o propósito de fazer dar a conhecer e reconhecer o acervo barroco desta cidade. Eu convido a vocês a vir desenhar neste momento a Igreja Nossa Senhora Rosário dos Pretos para que a gente siga com esse projeto. En 2010 llegué invitado por el Instituto Cervantes a Recife para exponer el Camino de Santiago, los Caminos de Santiago, el Camino francés. Y después de la exposición que tuve en la sede del instituto, recorrí la ciudad y realmente me quedé asombrado del barroco que existía en la misma. Difícilmente había encontrado una ciudad con tanto barroco como encontré aquí. Considere que José Maria e eu somos dois arquitetos vindos de fora, ele da Espanha e eu de São Paulo, e nós tivemos assim um olhar totalmente encantado em relação à beleza desse acervo barroco. Então, a partir daí, nós pensamos que a sociedade civil poderia participar através de várias mobilizações, inclusive com a criação do grupo Croquiseiros Malakoff Recife, que se propõe a desenhar os monumentos Recife da cidade e fazer a divulgação através das suas redes sociais. O barroco começa, na verdade, quando se transforma o Renascimento em um maneirismo e as curvas que se inclui na ornamentação começam a ganhar corpo naquilo que seria uma linguagem de arquitetura. Então, o barroco, como estilo que surgiu depois do Renascimento, entre o Renascimento e o Neoclássico, aparece com uma periodização bastante interessante. O barroco é dividido em três partes: o nacional português, o joanino e o rococó. Nós temos, na verdade, no Brasil, essa periodização, mas dois tipos fundamentais de barroco para que todos possam compreender. O barroco litorâneo, que recebe a influência direta da metrópole, esse é um barroco, digamos assim, mais livre, é um barroco em que Portugal demanda as suas volutas, os seus temas, as ordens religiosas têm uma predominância maior sobre os seus espaços, sobre as suas igrejas, e o barroco do interior, que é aquele barroco mineiro, onde o aleijadinho constitui-se em uma figura fundamental na constituição, na confecção da talha, da arquitetura, de todo o repertório do barroco. Quando a gente olha para o Brasil inteiro, verifica que aquilo que na realidade se chama barroco na Europa nem sempre se comportou em toda essa nossa região de uma mesma maneira. Se nós nos situarmos, por exemplo, no Recife, em Olinda, vamos verificar que existe alguma coisa mais atrás que o barroco, que seria precisamente aquilo que ocupa a arquitetura das edificações no século XVI e boa parte do XVII, até a chegada dos homens da Companhia das Índias Ocidentais. Cuando se empezó a construir barroco en Recife, después de la expulsión de los holandeses, fue introducido por las órdenes religiosas. Los terrenos se entregaron a las órdenes religiosas que había en la antigua ciudad mauricia. Y las órdenes religiosas se establecieron en esta zona de la antigua isla de Antonio Vaz y congregaron a sus fieles alrededor, y en la medida que se fueron consolidando se fueron formando cofradías. Las cofradías tenían una iniciativa totalmente popular y los artistas que utilizaron siempre fueron artistas locales. As ordens religiosas
criadas aqui em Pernambuco seguiram o mesmo modelo daquelas ordens religiosas criadas na Idade Média em Portugal. Então existiam ordens religiosas, existiam as confrarias, porque dentro de cada ordem, vários eram os santos ligados a ela. Então se criava a confraria de São José da Agonia, a confraria de Nossa Senhora das Almas. E as duas ordens terceiras mais importantes em Pernambuco foram a Ordem Terceira do Carmo e a de São Francisco. Passada a Guerra Holandesa, vencida toda aquela questão da conquista do território, a retomada que se dá em Olinda e no Recife, com respeito à arquitetura, vai já assumir a característica de um barroco. E no século XVIII, começando bem este século, a questão dos comerciantes do Recife. Por exemplo, a Capela Dourada foi obra e fruto de comerciantes. Naquele diálogo difícil entre os comerciantes do Recife y os senhores de engenho de Olinda. Lo que verdaderamente distingue el barroco de Recife del resto de los barrocos del mundo, tratándose de que es un estilo que nació contra la Contrarreforma, es que su implantación precisamente se hizo sobre un urbanismo calvinista, por así decirlo, el urbanismo que imperaba en el norte de Europa. Entonces, es distinto de los otros urbanismos que se implantan poco a poco en el urbanismo medieval o el urbanismo expresamente hecho barroco como en el sur de Sicilia. Por eso creo que es interesante dar a conocer este barroco como algo singular en el mundo. A coisa mais incrível é que em 100 anos se construíram 20 igrejas barrocas, o que é uma produção assim fantástica, porque nesse momento exatamente aqui no Brasil existia em Pernambuco o único lugar onde tinha uma economia de riqueza, onde realmente existia toda a riqueza do país, porque pela exportação da cana-de-açúcar. Nos outros lugares do Brasil era simplesmente uma economia de subsistência. A coroação dos reis negros, é preciso entender que quando os negros vinham, como eram apresados lá e vinham como escravos para aqui para serem vendidos, logicamente que eles pertencem muitas vezes às nações de lá. Então eles quiseram manter, porque às vezes se invadia uma aldeia e vinha o povo todo, manter o mesmo princípio de hierarquia que existia lá, houve aqui. E aqui eles eram coroados diante da igreja do Rosário dos Pretos, construído por escravos, exatamente para, vamos dizer, sacramentar aquele ato deles que era a coroação dos reis negros. Quando houve a interdição e proibição, eles passaram a criar o maracatu. Então, aquilo que era feito diante da igreja passou a ser quase que um divertimento de carnaval. Um fato interessante acontecido aqui na cidade do Recife em relação a um templo barroco aconteceu durante um casamento lá nos anos de 1974. Criaram uma decoração profusa através de uma iluminação mais forte dentro da Capela Mor. Pois bem, após o casamento aconteceu esse incêndio e tomou proporções gigantescas, saindo da Capela Mor para a nave, e foi uma correria tremenda. Os noivos já estavam fora e todos correram para ajudar com água, arrastando os móveis, tirando o que se podia tirar, mas o fogo em grandes proporções. Fato interessante ainda e fundamental, na remediação desse fogaréu, foram as pessoas, frequentadores de Chantecler, frequentadores dos arrabaldes, das zonas daquela época, que entraram, as prostitutas, que nos ajudaram até o patrimônio histórico. Isso é maravilhoso. É um privilégio para Recife poder contar com um número significativo de igrejas barrocas. O barroco nos eleva a Deus. Então, para a comunidade católica, para o povo em geral, para a cultura, é importantíssimo adentrar a uma igreja barroca, porque
porque nós nos sentimos chamados, convidados à oração. Além de ser uma beleza de cultura, de arte, é também um espaço convidativo a esse encontro com Deus, de modo que nós ficamos felizes por termos esse tesouro precioso aqui entre nós e temos que prestigiá-lo e valorizá-lo como algo realmente significativo para a história de Pernambuco, para a história da igreja. Desde que nós chegamos aqui na Secretaria, uma das principais missões que foi dada à nossa equipe foi identificar os potenciais turísticos que nós já temos na nossa cidade, que já estavam aqui. E uma das coisas que surgiu primeiro foi a riqueza histórica que a gente tem ligada à religião. E o Barroco se destaca nisso. Nós roteirizamos essas igrejas, identificamos algumas dificuldades, como o acesso, a visitação, a falta de visita guiada. Fizemos aqui uma seleção na própria secretaria, escolhemos algumas pessoas, criamos uma marca para o programa chamado Recife Sagrado, criamos um fardamento, sinalizamos as igrejas, capacitamos esses meninos e o resultado disso tem sido muito gratificante. São mais de 20 mil visitas em 5 meses. Com isso, a gente consegue ver agora que esse potencial existia, estava adormecido e o Recife não estava aproveitando. A manutenção deste patrimônio é bastante cara. A igreja não tem condições de manter uma restauração permanente desse grande patrimônio. Por isso nós precisamos contar muito com o IPHAN, com os órgãos governamentais, para que tenham sensibilidade para ajudar, para manter viva essa riqueza cultural. Dos 84 monumentos tombados no estado de Pernambuco, mais da metade se refere a patrimônio religioso e que são os maiores representantes do barroco brasileiro aqui no estado. Olha, o Recife, que tem essa riqueza barroca, que a gente pode dizer assim, que estava adormecida, nós precisávamos criar um ambiente para que elas voltassem à pauta e voltassem a ser visitadas. Então a prefeitura se preocupou muito com infraestrutura. Houve uma sinalização turística feita na frente das igrejas, trilingue, em braille, houve uma capacitação de guias, a abertura de igrejas que não abriam, agora elas começaram a abrir para receber o cidadão, para receber o turista. Nós nos aproximamos da Igreja Católica para conscientizar da importância da gente mostrar esse tesouro que a gente tem na nossa cidade para todos que quiserem visitá-la, e agora estamos fazendo um trabalho também de articulação com todas as empresas de turismo. Atualmente, nós estamos trabalhando com o PAC das Cidades Históricas, que representa 171 milhões só para o estado de Pernambuco, é um programa federal, e hoje estamos em andamento 3 monumentos religiosos. A Igreja de São Pedro dos Clérigos, a Igreja da Matriz de Santo Antônio e a Igreja da Conceição dos Militares, todas em Recife. Em 2012, nós apresentamos no IPHAN uma exposição e, posteriormente, uma publicação, Arte em Recife, o Itinerário Barroco. E, nesse momento, nos surgiu uma grande inquietude pelo fato de que Olinda tem o título de Patrimônio Cultural da Unidade e Recife não, apesar do seu rico acervo barroco. La propuesta que realmente queremos hacer es que el conjunto de este barroco tardío sea nominado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. O barroco esquecido, aquilo que nós temos interesse na arquitetura. E Natália está excepcionalmente representado em toda esta riqueza, não só de Pernambuco, de Olinda, mas do restante do Brasil.